Olá, meu nome é Leandro Mamã, eu sou integrante do Erano Círculo de Arte, que é um grupo artístico de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo da Caixa Lambe Lambe A Visita, que está presente no Festim. É uma grande honra, um grande prazer estar nesse festival tão importante, né, com foco aí no Teatro Lambe Lambe. E, bom, eu já trabalho com projeção já há algum tempo, né, e lá por 2009, mais ou menos, eu conheci uns projetores que são os projetores de LED, uns bem pequenininhos assim, portáteis, e que eles tinham bateria, né, era possível carregar com eles no espaço, projetar no espaço. E eu lembro que na época eu não sabia direito que funcionalidade ele poderia ter no teatro, porque ele emitia imagem de pouca potência, pensando no aparato teatral. Então a gente conseguia fazer imagens pequenas com ele somente, né? E precisava de um lugar bem escuro para a gente ter uma imagem com bom contraste. Então quando eu via a caixa Lambe Lambe, né, a linguagem do teatro Lambe Lambe, aquela caixinha escura, pensei, cara, tá aí. Aí é um bom lugar para usar esse projetor de LED. E aí então acabou surgindo a oficina da Ciandante em 2011 para fazer. Aí eu fiz essa oficina e a oficina era basicamente de criar uma caixa, né? Você criava a sua primeira caixa de teatro Lambe Lambe nessa oficina. Aí eu aproveitei para colocar em prática essa ideia do teatro Lambe Lambe utilizando projeção digital com esse projetor de LED. E aí outra ideia que eu tinha também era de que a projeção ela é um lugar muito legal, uma matéria, a luz, né? A luz da projeção, ela é uma matéria muito bacana para representar o espírito, justamente por essa questão da imaterialidade da alma, imaterialidade do espírito, né? Da luz ser essa substância imaterial que a gente não consegue tocar, que não consegue pegar. Então eu juntei essas duas ideias e durante a oficina foram dispostos vários objetos e eu acabei encontrando essa seringa, que é o personagem que está doente na visita. Essa seringa metálica, eu pensei, nossa, isso aqui dá um personagem muito expressivo, pensando também na projeção, né? Que isso aqui, que aquele personagem, por ser metálico, ele tinha ele poderia se transformar em luz de uma maneira muito expressiva. Então eu pensei, não, esse aqui vai ser o doente, e que esse doente vai morrer e dele vai sair o espírito em forma de luz. E na época o Marcelo de Souza, que é bonequeiro aqui de Itajaí também, ele também estava acompanhando a oficina, e ele me ajudou também a fazer esse vídeo desse objeto, desse espírito do objeto. Então ele que animou essa seringa enquanto espírito, enquanto eu filmava. A gente colocou num fundo preto, porque o fundo preto, na projeção, o fundo desaparece. E eu queria que justamente aparecesse só o espírito saindo, né? Então fica essa luz, fundo preto que é falta de luz, então a gente tem um espírito andando pela caixa desse boneco, que também existe na sua materialidade. E aí o outro boneco eu optei por um compasso, né, que tinha essa relação com a técnica, né, um objeto técnico que faz círculo, que tem essa outra relação simbólica também com a vida, né? Principalmente com essa coisa mais técnica de quem está num hospital. E aí surgiu a ideia da visita. Num primeiro momento, para se ter essa imagem dentro da caixa, a imagem do tamanho que eu gostaria e que tinha uma boa composição com os bonecos, era preciso de uma distância de 1,80m, 1,60m, 1,70m do projetor até o anteparo. Então a minha primeira versão de caixa, que estreou em 2011, ela tinha 1,80m de largura, era uma caixa gigante, um trambolho imenso. Eu lembro que quando a gente viajou para Paraty, em Paraty a Ciamuta organizou um pequeno festival lá no Flip de teatro Lambe Lambe, e eu fui com a minha caixa, e era uma caixa muito grande, era a maior caixa de todas. Então tinha essa coisa de que era difícil ter esse deslocamento, né, por conta do tamanho da imagem que eu precisava. Aí eu apresentei aí até 2013, mais ou menos, essa caixa em separado, que se chamava Visita. E aí então, em 2017, a gente foi selecionado pelo Prêmio de Coprodução de Espetáculos do Ibericena, num projeto do Erano Círculo de Arte, em coprodução com a Gabriela Crave Canella, da Argentina, e a Cia Mestre Lunas, do Chile. E o nosso objetivo nesses três grupos era compor um sexteto de caixas sobre a morte. E no projeto eu previa que eu ia
que eu ia trabalhar nessa caixa da visita e dar um acabamento melhor em toda a estrutura. Então, todo o projeto da caixa foi revisto. Para reduzir o tamanho da caixa, foi colocado um espelho. Então, e o projetor ficava aqui. Então, o que acontecia é que esse espelho permitia que a imagem viesse, batesse no espelho e visse aqui para o anteparo. Então, a plateia assiste daqui, o projetor aqui, bate no espelho e vai para o anteparo, ocupando metade da distância que eu precisava. Então, a caixa que antes era de 1,80 m, por conta desse espelho, agora ela passa a ter 90 centímetros de tamanho, que é uma caixa bem mais fácil de transportar, né, do que aquela outra de 1,80 m. Também o aspecto externo da caixa foi remodelado, que antes ela era um grande caixão preto, na verdade, né, lembrava até um caixão pelo tamanho, e ele foi remodelado também com um MDF cortado a laser, colado ao redor da caixa, compondo uma imagem de um hospital, né, com um furinho, onde eu convidava a plateia para espiar algo que aconteceria ali, né, que iria acontecer um evento ali que não era muito cotidiano, e eu convidava, mas tem uma fresta nesse hospital que a pessoa poderia presenciar esse evento, que é justamente da morte, né, um instante de passagem, em que esse boneco doente, esse boneco metálico morre, o seu espírito, que é a projeção digital, se desprende do corpo e vai para o além. Enquanto que a plateia testemunha e o outro boneco também testemunha esse momento. Então é um momento íntimo em que apenas duas pessoas que estão ali presentes testemunham esse momento. Também no Ibericena, outra modificação que aconteceu na caixa é que antes o cenário ele era feito de sucata, né? O abajur era um pedacinho de Kinder Ovo, a cama era feita de papelão. E aí, nesse relançamento da visita dentro do projeto Instância de Passagem, a cama foi impressa em 3D, né, tendo uma aparência mais refinada, assim, e o cenário também, que era colado na parede, também foi impresso em 3D. Então ali também deu início a uma pesquisa que a gente inicia aqui do grupo, que é dessas relações do teatro de animação ou de confecção de objetos cênicos para o teatro de animação, utilizando impressora 3D. Outra melhoria significativa que teve na caixa também foi que a gente passou a utilizar um projetor que ele era alimentado via USB. Então, por ele ser alimentado via USB, a gente podia gerar energia através desses power bank de celular, que são USB também. Então, com isso a gente ganhou autonomia de energia para circular com essa caixa também. Então, a gente não precisava mais de um ponto de energia para ligar na tomada, que era o que acontecia com o antigo projetor de LED da primeira versão da visita, né? Ligando o projetor direto no Power Bank, eu tinha uma autonomia aí de cerca de 3 a 4 horas, que é tempo suficiente para fazer as apresentações que normalmente se faz no Teatro Lambi Lambi, que costuma durar cerca de 2 horas. Há outro aspecto que eu não falei desses projetores também, desses mini projetores que são fantásticos também para o Teatro Lambi Lambi, é que eles têm uma memória interna. Então, por ter uma memória interna, você não precisa carregar também o computador. Você pode colocar o vídeo dentro dessa memória, inclusive o som, né? O som do Lambi Lambi também sai desse mesmo aparato. Então você em um único aparato resolve essas questões da imagem e do som, tendo essa memória interna no projetor. Na época do Ibericena, o que aconteceu é que meu pai faleceu bem nessa época e também teve uma relação muito forte com o hospital. Ele ficou no hospital durante um bom tempo, né? Ele teve um derrame, então ele ficou um bom tempo no hospital, então toda essa relação de estar no hospital e esse seu lugar da passagem veio à tona. Então isso que na verdade norteou justamente a proposição desse projeto, né, de trazer essa caixa que para mim tinha um sentido muito ligado a essa morte, né, a morte do meu pai, que faleceu justamente em 2016. Então essa caixa, a visita, é uma grande homenagem para o meu pai, que faleceu justamente nessa época. Eu quero agradecer então ao Grupo Girino, né, pela organização do festim, e se alguém quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho do Erano Círculo de Arte, é só acessar o nosso site www.eranos.com.br. Um abraço e até breve.